se eu te dissesse que as palavras que você falou hoje de manhã já começaram a alterar a sua realidade e que as palavras que você fala, elas são capazes de alterar não somente os seus pensamentos, mas também as células do seu corpo, você acreditaria? Então, no vídeo de hoje é sobre isso que a gente vai falar. Então, fica por aí. Olá, eu sou Mara Murim, sejam bem-vindos ao meu canal. Então vamos ao assunto. Um assunto que eu acho fascinante, a junção da ciência com a espiritualidade. Como assim? Hoje em dia, a ciência já está comprovando o que as tradições antigas já sabiam há milênios, gente. O poder real e comprovado das palavras. Hoje você vai descobrir como as palavras reescrevem o seu cérebro, os caminhos neurais. Você vai descobrir também como as palavras alteram a matéria. E outra, como os decretos que você fala estão criando a sua vida. Então fica comigo, vamos a eles. Você sabia que o seu cérebro não consegue distinguir uma palavra que você fala de uma palavra que você escuta? Ele não consegue distinguir o que é real do imaginário. E isso, gente, isso muda tudo. O Dr. Andrew Weinberg, um neurocientista lá da Pensilvânia, fez uma pesquisa revolucionária sobre ressonância magnética funcional. Para quê, gente? Para observar o que acontece no nosso cérebro quando pronunciamos diferentes tipos de palavras. Então, preste atenção, olhe os resultados. Quando pronunciamos palavras positivas como amor, gratidão, paz, ativamos e fortalecemos uma área no nosso cérebro que é de raciocínio, a área cognitiva. E quando a gente pronuncia palavras negativas, como ódio, raiva, medo, liberam hormônios do estresse. Quando a gente pronuncia esses tipos de palavras negativas, gente, que vão o quê? Enfraquecendo essas áreas do nosso cérebro. Olha só. Então, aqui entra um conceito incrível que chama neuroplasticidade. E o que é neuroplasticidade, gente? Eles descobriram que o nosso cérebro não é fixo. Ele pode ser moldado. Então, é como se ele fosse uma massinha. Lembra aquelas massinhas quando a gente era criança de modelar? Pois é. Então, vamos pensar nisso. Ele pode ser moldado. Moldado através de quê, gente? Das palavras que a gente fala. Então, tudo que a gente fala, cada palavra que a gente pronuncia, está moldando o seu cérebro, está moldando a sua mente. Então, vamos a um exemplo. Você conhece alguma pessoa que vive reclamando? Todo dia, aquela pessoa está sempre reclamando de uma coisa, reclamando da comida, reclamando do governo, reclamando, não importa de quê. A pessoa, ela já está viciada na reclamação. Ela não consegue sair daquilo. Por quê? Porque o cérebro dela já fez esse caminho tantas e tantas vezes que esse caminho já virou uma estrada, gente. Aquilo já se alargou e se moldou no cérebro dela. Então ela não consegue sair daquilo. Isso já virou um caminho contínuo, já virou um vício, né? Ela já está no piloto automático, já faz sem pensar. Então tudo ela vai reclamar, não importa se está bom ou não, ela vai reclamar. A boa notícia é que se você criou esse caminho automático de reclamação negativo, você também pode criar um caminho positivo. Entende, gente? Porque tudo foi você que criou. Se você entrou nesse ciclo, nessa coisa negativa, você criou isso.
E você também pode criar o contrário. Então isso é maravilhoso. A gente pode mudar tudo. Vamos agora para um exemplo prático para te mostrar. Por exemplo, eu vou falar assim: fecha os seus olhos. Pensa num limão. Um limão amarelinho, um limão grande, um limão cheiroso. Sente aquele cheirinho do limão. Agora, parte esse limão. Consegue sentir esse cheirinho? Vai cortando ele. Esse cheirinho cítrico, azedo. E agora, morde esse limão. Chupa esse limão. Põe na boca. Esse gostinho azedo. Então, você salivou, gente? Vocês percebem? Não tem limão nenhum aqui. É a sua mente. A sua mente. Essa palavra ativou uma reação física real no seu corpo. E isso é o poder da palavra. E isso vai direto para o seu sistema nervoso. Consegue perceber? Olha o poder que tem as palavras, gente. Agora, gente, vocês imaginam isso acontecendo o dia inteiro. Todos os dias. Semana após semana. Mês após mês. O ano, você falando: tô cansado, nossa, não aguento mais, tô estressado. O que você está criando? Produzindo o hormônio do estresse para o seu corpo. Se você fala: tô cansado, como que o seu corpo vai ficar? Cansado. É isso que a gente está mandando para ele com as palavras que a gente vai falando. Agora, se você fala: eu tô feliz hoje, nossa, hoje tudo vai dar certo. O que você vai criar? O hormônio da felicidade. Então vocês percebem, gente, como a gente fala com o nosso corpo todos os dias, o tempo todo. Nós estamos conversando com o nosso corpo, mandando informações para as nossas células, construindo o nosso caminho, a nossa estrada. Perceberam? Agora, gente, eu vou te contar um segredo que mudou a minha vida. O nosso corpo é como se fosse uma farmácia do bem, uma farmácia natural. Por quê? Porque o nosso corpo produz remédios naturais o tempo todo. Mas, Mara, o que é isso? Como assim? Percebe, gente? Quando você fala: eu me amo, eu sou grata, eu amo a vida, eu sou capaz de fazer isso ou aquilo. O que você está fazendo? Você está enviando essas palavras positivas, boas, o seu corpo vai absorvendo isso e vai te dando o quê? Os hormônios da felicidade. Vai produzindo quimicamente dentro do seu corpo todos os hormônios da felicidade, que são o quê? A dopamina, que traz motivação para você. Você fica motivado para a vida, para fazer as suas coisas. Traz mais o quê? A serotonina, que é o hormônio da felicidade. Isso é incrível. Então você fica mais feliz. E a endorfina, que é o hormônio da euforia. Percebe, gente, que isso tudo somos nós que produzimos no nosso corpo. Como? Dando o estímulo certo para isso, para que isso tudo começa a ser jogado na nossa corrente sanguínea e o nosso corpo começa a trazer tudo isso para a gente. Olha como é que é importantíssimo, gente, a gente trazer isso para a nossa consciência, ficar consciente disso, como que isso acontece, entende? É por isso que a gente fala que tudo somos nós que criamos. O nosso corpo é uma máquina perfeita, gente. A gente só precisa saber usar. E o contrário, olha só. Quando a gente fala: eu odeio isso. Nossa Senhora, que saco esse trabalho, é um inferno. E não sei o quê. Ou eu sou um fracasso, não consigo fazer nada direito. Meu Deus do céu. Quem nunca falou isso, gente? Ou então: nossa Senhora, eu sou muito burro, gente. Olha o que você está enviando para o seu corpo. O cortisol, que é o quê? O hormônio do estresse. Aí vai enchendo o seu corpo de quê? De cortisol. E te deixa mais estressado. A adrenalina, que vai ficar em excesso, né? Te deixando ansioso.
mais ansioso do que você já estava, né? São substâncias que vão enfraquecendo a sua imunidade. Então, tudo que é negativo vai enfraquecendo a nossa imunidade. E isso a gente vai acabando adoecendo. Olha como isso é importante, gente. As palavras que a gente fala, tudo não é por acaso. Tudo tem uma função. Então agora, você sabe que cada palavra que sai da sua boca está escolhendo entre um remédio natural de felicidade ou um veneno para o seu corpo. O que você vai escolher, gente? Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Às vezes, pessoal meu, eu acordava cansada, ficava, ai meu Deus do céu, nossa senhora, né? Tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aqui, tem aquela coisa toda ali para fazer, da casa, isso mesmo o quê. Como que ficava meu corpo, gente? Mais cansado. Eu já acordava cansada e já acordava reclamando e falando, só que, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, a nossa palavra está o quê? Cansaço, estresse. E o que vai voltar pra gente, gente? Volta mais disso. Seu dia vai ficar ruim, tudo vai ficar cansado. Aí eu comecei a estudar sobre isso, o que eu fiz? Eu vou testar. Como assim? Esse negócio funciona? Vou fazer. Então, por quê? O nosso cérebro não sabe quando você está falando uma palavra, se ela é real ou se vem da sua imaginação. Então, tudo que você fala, ele entende como real. Gente, isso não é só pensamento positivo. Isso é ciência, é reprogramação neural. É você reconstruindo novos caminhos neurais na sua mente, né? Então, se você já achou isso fantástico, igual eu achei na época, imagina agora que eu vou te falar sobre uma experiência de um cientista que se chama, ele é japonês, gente, Masaru Emoto. Gente, é incrível a experiência dele. O que o Masaru Emoto fez? Ele pegou a água comum, que a gente bebe, ele pegou a água e ficou falando palavras diferentes para essa água. Colocou num copinho ali a água e ficou falando palavras diferentes para essa água do lado de cá e palavras diferentes para a água do lado de lá. Então, para um copo de água, ele falou palavras ruins, palavras de ódio, palavras de baixa frequência. E para outra, ele falou palavras boas, amor, né, paz, gratidão. E o que ele fez? Ele congelou essa água e levou no microscópio para ver como que ficou o resultado do que foi formado nesses cristais de água. Então, o que ele fez? Ele olhou, e quando ele olhou lá, gente, os cristais de água, que foram as palavras feias lá, né? Ódio, essa coisa toda, estavam todas retorcidas, os cristais estavam uma coisa horrorosa. E o outro, os cristais estavam perfeitos, formando desenhos perfeitos, como se fossem mandalas, desenhos incríveis. Então, o que comprovou com isso? Tudo que você fala fica gravado. A água absorve. E, gente, o nosso corpo é feito de quê? O nosso corpo é 70% feito de água. Então, vocês percebem como isso influencia todo o nosso corpo. Consegue mudar a estrutura da água. As nossas palavras, gente. Imagina o que elas vão fazer com o nosso corpo. A gente consegue mudar a estrutura. Entenderam? Então, tudo no universo é vibração. Tudo no universo é frequência. Até as palavras são ondas eletromagnéticas que saem da nossa boca e vão se espalhar pelo espaço, mexendo com tudo ao nosso redor. Então, cada palavra, ela tem a sua frequência específica. A palavra amor tem a frequência dela. A palavra paz tem a frequência dela.
A palavra ódio tem a outra frequência. A palavra inveja, outra frequência. Então, quando você está enviando essas ondas para o universo, elas vão voltar para você como forma de experiências para você vivenciar. Então, gente, cada palavra que a gente fala são instruções que a gente está dando para o nosso corpo. E quem nunca, né, gente, não falou assim, tudo sobre isso, igual assim, nossa, como que eu tô feia hoje, meu Deus do céu, você olha no espelho, Jesus, que cabelo horroroso, minha Nossa Senhora, meu Deus, engordei pra caramba, Nossa Senhora. Gente, quem nunca? O que é que a gente tá fazendo com isso, gente? Colocando a gente mais para baixo, enviando essas mensagens para o nosso corpo. Isso tudo volta como? Vá se manifestar no nosso corpo. Então, gente, se a gente consegue fazer isso, por que não mudar as palavras e as coisas que a gente fala pra gente mesmo? Ou para as outras pessoas, né, gente? Isso é em relação a tudo. É você com você mesma e fora de você. É isso que a experiência mostra aqui. E agora, gente, vem a parte mais poderosa. Os decretos. O que são decretos? São as coisas que a gente fala, os sons que se movem no ar. Então, decretos é o que você assina, você entrega para o universo, dizendo, é assim que eu quero a minha vida. Então, o que são decretos? São palavras que você está enviando para o universo, dizendo, ó, é assim que eu quero, tá, universo? E o universo vai pegar e mandar para você. O seu subconsciente, gente, não sabe o que é real do imaginário. Ele não faz essa diferença. Para ele, tudo que você fala, tudo que você está enviando, é o que você quer. É real para ele. Então é isso que vem. É isso que a gente está formando. Você já ouviu falar, gente, do placebo? O que é o efeito placebo? Também pesquisas foram feitas, muitos médicos nos Estados Unidos, quando tratavam pacientes no hospital e tudo mais, eles davam um remedinho que não é de verdade. Por exemplo, um remedinho feito de açúcar. Então, mas eles falavam para o paciente, olha, agora a gente tem um remédio poderoso que a gente vamos começar a tratar com ele agora e você vai ver como tudo vai melhorar. O que acontecia, gente? O paciente acreditava naquilo, tomava aquele remédio que era só açúcar e começava a melhorar. Tinham doenças que as doenças se curavam com o tempo. Isso tudo através de quê, gente? Olha o poder da palavra, não é? Tudo é o poder, foi a expectativa criada pelas palavras do médico para o paciente que ativou o sistema de cura dele, no próprio corpo dele. Então, quem se curou, gente? Foi o próprio paciente que acreditou nas palavras do médico e ativou no corpo dele a cura. Ele fez isso, gente. O médico só induziu, falando ali, colocando lá na mente dele, ele acreditou e se curou. Isso é incrível, gente. Isso tudo é comprovação. Tem tudo nas pesquisas, é só vocês pesquisarem, gente. Se vocês não estão acreditando, coloca na internet e começa a pesquisar. Vocês vão achar um monte de coisa sobre isso. Então, a gente já faz isso o tempo todo. Quando você fala, eu sempre fico doente. Nossa, todo inverno eu tô doente, eu pego gripe, eu fico gripado. O que você está fazendo, gente? A mesma coisa. Mandando lá para o seu sistema que você vai ficar gripado, porque já estamos no inverno. E o que vai acontecer? Você vai gripar. É assim, gente. Quando você fala, eu sou uma pessoa saudável, o que você está mandando? Que você é saudável. Então ela é saudável. Aí você está ativando a sua cura natural. Todos nós temos. Podemos. Você é o seu próprio médico e seu remédio natural já está em você. Basta você ativar.
O seu cérebro, ele tem um filtro, agora eu vou falar, gente, do sistema reticular ativador. O que é o sistema reticular ativador? É um nome que a gente fica até assim, né? Mas é uma coisa simples, gente. É um filtro que a gente tem, que o nosso cérebro usa para perceber a nossa realidade, as coisas à nossa volta. Então, quando a gente fala assim, ó, eu lembro na minha gravidez, eu queria muito engravidar, né? Então, antes de eu engravidar, eu ficava assim, nossa, como eu queria muito engravidar. Eu acho que já está na época, eu quero engravidar. O que acontecia comigo? Eu mandava essa mensagem para o meu cérebro. Quando eu saía na rua, eu só via mulher grávida. Nossa, eu olhava para cá, tinha uma mulher grávida. Eu olhava para lá, outra mulher grávida. Essas mulheres grávidas sempre estiveram ali, gente. Eu é que não tinha ativado esse sistema reticular no meu cérebro. Então, quando a gente quer uma coisa e seu pensamento está nessa coisa, você ativa esse sistema, é um filtro que a gente tem. E você começa a ver essa coisa na rua. Você começa a ver em todo lugar. Porque ela sempre esteve ali, gente, vocês percebem? Mas eu é que não estava em ressonância com essa coisa. E aí, quando eu ativei esse sistema reticular, eu comecei a entrar em ressonância com isso. Gente, vocês percebem como o nosso cérebro é uma máquina perfeita. É tudo incrível. Isso é perfeito. Então, as nossas palavras, elas programam esse filtro que a gente tem. Esse filtro reticular no cérebro. Se a sua vida é difícil, o seu cérebro, se você fica só falando isso, o que ele vai mostrar para você? Mais situações que sejam difíceis para você, gente. Entenda. É como se você ficasse cego para as outras oportunidades. É como você visse só as coisas difíceis da vida. Você não enxerga as outras coisas, as oportunidades. Então você perde isso, né? Mas quando você muda, a vida me inspira, a vida conspira ao meu favor, a vida é maravilhosa, me traz oportunidades todos os dias. O que isso vai trazer para você, gente? Quando você começou a mudar esse filtro vai para isso e vai trazer mais oportunidades, vai trazer mais coisa para que você se sinta dessa maneira. Então você começa a ver e a atrair mais coisas incríveis. Isso já estava lá, gente? Sim, isso tudo já estava lá. Você só não via. Por quê? Porque não ativou seu sistema reticular do seu cérebro. Agora você já sabe fazer isso, gente. Então, o que você vai começar a ativar a partir de hoje? Entendeu? Gente, hoje nós vamos ficando por aqui. O que vocês acharam? Me conta aí nos comentários, né? Se você gostou desse vídeo, gente, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Eu vou fazer uma série, gente, falando de coisas muito legais. Então, mande para alguém que você acha que precisa saber disso e começar a mudar a sua realidade, tá bom? Até o próximo vídeo e beijo no coração.